Eles acreditam no Apocalipse, no juízo final, nos Cavaleiros do Apocalipse, na Guerra Santa. Eu acredito. Eu acredito que o mundo vai acabar, que vai haver destruição para a humanidade. Se vocês não perceberam, uma tragédia atrás da outra, desde 2019 até hoje, no ano de 2020. Eu acho que esse mundo vai acabar. Eu acho que estamos perto da vida do Messias. Um homem, um cientista, descobriu códigos da Bíblia que falam como vai ser o nosso futuro. O Apocalipse. O juízo final. É isso mesmo. Com vocês, vejam o Apocalipse. Alguns que parecem prever a vinda de Jesus Cristo. O horror do 11 de setembro. E é possível que haja um aviso para hoje. Nós temos um código que deve ser um dos mais alarmantes e perturbadores que eu descobri até hoje. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 20, a Bíblia diz: Como as nações que o Senhor destrói diante de vossa face, vós também perecereis. Usando o esquema de letras equidistantes, uma mensagem aparece no texto hebraico: Kol, Shoah, Atomik, Shevav. Depois, na diagonal à sua esquerda, Coreia e Hayar. Total holocausto atômico. Coreia destruída. Essa é uma situação dos dias de hoje. Todo mundo no planeta sabe que esse é um evento que pode ocorrer bem fácil. As chances matemáticas dessa mensagem ter sido por acidente são perturbadoras. Menos de uma em 2,2 quintilhões. Esse código deixa todos nós petrificados com a possibilidade dele ser uma profecia. Muitas mensagens que Tim encontrou falavam sobre eventos trágicos do nosso passado. Esse é o único que parece prever nosso futuro. Até agora. E se houver códigos nos textos que possam dar para nós algum aviso antecipado sobre coisas que podem acontecer em nossa geração? A busca de Tim por esses possíveis códigos faz ele conhecer Canaan Tikei, um caçador de bíblias dos dias modernos. Canaan deu a volta ao mundo em busca de textos ainda mais antigos que o Códice de Leningrado. Textos que se acredita estarem mais próximos da verdadeira palavra de Deus. O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição. O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Patmos e é geralmente identificado como o apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá, ele teve as supostas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia, o Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pela igreja no último momento do Novo Testamento, por volta do ano 100, e significa a revelação. Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A ideia da trombeta como aquilo que anuncia, a ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama, a ideia dos selos como aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos 2000 anos. Existe a postura antiga que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu, e a postura futurista que crê que está para acontecer.
No entanto, creio que o Apocalipse é uma descrição de tudo o que tem sucedido no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, para os crentes, desde o momento em que Jesus parte até que ele retorne. Tudo isso é o Apocalipse. O fundamental é que existe um valor da história, um julgamento da história, e quem tem o livro nas mãos é precisamente o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode julgar sobre o que ocorre na história. De diferentes maneiras fala-se de uma destruição paulatina do mundo e do ressurgimento do mundo em torno de um novo céu e de uma nova terra. Até hoje, esse texto complexo tem suscitado todo tipo de interpretações. Uma das hipóteses é que nos encontramos na fase final do Apocalipse. É a etapa chamada Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central: um personagem que chega depois de aberto o primeiro selo. Parei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que o Apocalipse diz é que então vai haver uma batalha em que o vencedor final será Cristo. Ele vai vencer o anticristo, a besta. Esta besta representa todo o poder contrário ao cristianismo. O primeiro selo é um cavaleiro branco que representaria os falsos cristos que vão se deixar enganar quando renunciam ao verdadeiro rei, que é Jesus. O texto narra que a besta tem tanto poder que vencerá todos que tentem enfrentá-la. Mas quem representaria a figura da besta? E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Através da história, esse personagem foi mudando em suas diferentes interpretações. Hoje, o líder da Igreja Católica identifica o anticristo como uma figura que surpreendeu sua própria comunidade. O Papa disse que o anticristo é a corrupção, e disse, em algum sentido, que é adaptar, é uma adaptação da Bíblia. João, que fala do anticristo no Evangelho, diz que o anticristo é aquele que não crê em Cristo, que nega Jesus. E o que está na Bíblia, quando diz que o número da besta é 666 ou 666, é que são letras. Porque em nenhum idioma antigo, nem o grego, nem o hebraico, nem o latim, havia números. Existiam números, mas eram representados com letras. Estão indicando um nome. Em hebraico é César. Então, pode ser que represente o poder político que ataca a igreja. A condenação dos corruptos pelo chefe máximo da igreja causou impacto ao expor a figura do anticristo. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras em personagens nefastos da humanidade, como Hitler, como Videla, como Pinochet ou uma pessoa como Stalin. Pessoas horríveis da humanidade, mas não sei se o diabo se encarnou nelas. Eu acredito que eles foram expoentes da maldade, que seria atributo do diabo. Mas creio que nos equivocamos e que o pior da maldade é exercida por seres humanos. Por trás de tudo isso, há homens e mulheres que a exercem. Então aí podemos identificar os anticristos que existem nesse sentido. Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto. O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que precisamente está descrevendo a guerra, a destruição da comunidade. O cavalo na América Latina, pelo menos no Cone Sul, era muito comum como meio de transporte. No Oriente Médio é muito mais restrito, há muito menos cavalos. Era um símbolo da realeza, de poder, da beleza, muitas vezes ligado também a forças negativas, forças poderosas que têm a ver, às vezes, com o orgulho divino frente à vontade de Deus. O Apocalipse fala de uma realidade permanente. A violência entre os humanos vem desde o Gênesis, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva discutem quem foi o culpado.
Desde então se instaura a violência. Não há época em que não exista violência entre os humanos, morte e destruição. Se levarmos em conta que as duas guerras mundiais do século XX fizeram mais de 80 milhões de vítimas, é evidente, não podemos deixar de concluir que o segundo selo já foi aberto. O terceiro selo trata da fome. Uma pessoa em cada 9, 13% da população mundial passa fome, segundo dados do último relatório da ONU. Quando falamos do Cavaleiro da Fome, efetivamente podemos saber que no mundo sempre houve fome. Hoje temos 850 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Mas a fome ameaçou o mundo. É um cavaleiro que cavalgou ao longo de toda a história de toda a humanidade. Cada novo selo é muito mais poderoso que o anterior e faz mais vítimas na Terra. Se tivermos em conta a fome que hoje existe na Terra, definitivamente podemos dizer que o terceiro selo do Apocalipse foi aberto. O quarto selo é um cavalo preto que desencadeia muitas enfermidades, a peste. E algo que também pelos meios de comunicação conhecemos globalmente. Sabemos bem o que está se dando com as epidemias, com as endemias no mundo todo, e certamente nos faz refletir que isso estava anunciado ou estava dito no Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos, desde a peste antonina, do ano 160 depois de Cristo, até a época de Justiniano, em que houve outra pandemia importante. No século XII, houve a peste bubônica, e no século XIV, a peste negra. Como resultado, a população da Europa perdeu 1/4 de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que 1/3 dos homens morreriam. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. E houve momentos na história em que literalmente morreram 1/3 ou 1/4 dos homens. E na nossa época, já no século XXI, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS, ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria perfeitamente textual uma praga como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o quarto selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os 7 selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O quinto selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final. Mártir em grego significa testemunha. Esse quinto selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida a afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o quinto selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar. Há que se cumprir o número. Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar, ninguém sabe quanto tempo. Mas o cristão precisa confiar que Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E, pelo contrário, os fatos prenunciados pelo sexto selo, o mais temível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E, para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. Quais são essas catástrofes? De que tempos estamos falando? Há alguma possibilidade de deter essa contagem regressiva?
referência precisa no sexto selo a outra citação bíblica que menciona luas de sangue como um sinal do fim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de uma lua vermelha. No entanto, se refere ao Antigo Testamento, algo que está anunciado no Antigo Testamento. Pois em muitos livros do Antigo Testamento fala-se do fim, sobretudo da vingança de Deus ou do dia de Yahvé, em termos apocalípticos. E esse gênero literário utiliza imagens cósmicas tremendistas.